Bela vitória hoje aqui no difícil estádio, onde a equipa reagiu muito bem e acaba por sair daqui com uma bela prenda de Natal. Sim, vínhamos aqui desfalcados, temos tido algumas lesões, ausências pelo cano, mas demonstrámos a força do grupo, a força do nosso plantel, a força do bicampeão. Foi um jogo a bicampeão. Sr. Presidente, perguntava-lhe em direto para o programa Ligador da CMTV que comentários é que lhe merece toda a polémica em relação ao jogo contra o Santa Clara e as reações dos presidentes do Porto e do Benfica. Olha, essa pergunta eu calculei que a fizessem, por isso é que eu vim aqui, porque o Sporting, na vitória ou na derrota, temos a nossa postura, também somos humanos, também cometemos falhas. Há dias que não estamos tão bem, eu próprio também, mas tento sempre nunca fugir à postura que eu entendo que deve ser de gerir um clube desportivo e ter a cultura desportiva necessária. E eu sou obrigado a vir defender, sobretudo, o bom nome do Sporting, porque quem não se sente não é filho de boa gente. E, de facto, e eu vou ter que dizer isto, e direi as vezes necessárias, que temos que recuar um bocadinho atrás. E volto sempre a esta história, porque isto é consequência disto que eu vou dizer. Durante décadas, a arbitragem não era independente, a arbitragem tinha um dono. Porto, Benfica, durante décadas, com nomes, Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, durante décadas. E crescemos, eu tenho 46 anos, eu estou a olhar para vocês, com esta da minha geração, crescemos assim. E crescemos onde o erro normal, que é um erro, seja do jogador, do treinador, do presidente ou do árbitro, que existe, esse erro humano, durante décadas esse erro teve de uma forma completamente desproporcionada. E, desde que Fontelas Gomes, o anterior presidente do Conselho de Arbitragem, e hoje Luciano Gonçalves, que a arbitragem é livre, é independente, não tem dono. Eu sou o presidente do Sporting e garanto que a arbitragem não tem dono. Espera aí, deixa-me acabar, porque a sua pergunta obriga a uma resposta longa. Por isso, quando eu dizer livre e independente, não é uma arbitragem que não tem erros. Tem erros. Agora, o que eu não admito, porque eu adoro futebol desde pequenino, é que me digam que a arbitragem está pior, este ano está horrível, antes era muito boa. Como era muito boa? Está pior em quê? Em quê? E, meus senhores, a arbitragem hoje não tem dono. Não tem. E o que é que acontece? Se a arbitragem for assim, numa maratona, que são 34 jornadas, é normal que os erros humanos sejam proporcionais entre vários clubes. Coisa que nunca foi durante anos. E coisa que as pessoas, inclusive a grande parte da comunicação social, não está preparada ainda para ver erros a favor do Sporting. Que é isto? Erros a favor do Sporting. E vamos lá. Jogo de Santa Clara, agora para a Taça de Portugal. Penalti assinalado pelo João Pinheiro. Minha opinião, não é penalti. Mas vamos dizer a verdade do lance. Porque eu vejo ex-árbitros, ex-comentadores, árbitros que sabem a verdade, andou-se ali 14 minutos a tentar encontrar-se uma falta. É mentira. O VAR, mal, para mim mal. Para outros, se calhar, há um toque na cara. O VAR assinala, faz referência ao João Pinheiro a dizer, atenção que há penalti. Okay? Logo. E a seguir tiveram, de uma forma inexplicável, 12 ou 13 minutos a tentar ver se havia alguma regularidade fora de jogo. Não consigo compreender. Num lance que nem sequer de interferência. Ok? Pronto. Por isso, o presidente do Sporting considera que não há penalti e foi completamente incompreensível que bem ficam 12 minutos a querer encontrar um fora de jogo ali ou de... Pronto. Ok? O que é que aconteceu? Escândalo nacional, meus amigos. Escândalo nacional. Mas não se falava de outra coisa. Nada. Nem política internacional, nem eleições presidenciais, nada. O escândalo nacional. Ok. Escândalo nacional. O Sporting controla tudo. Quem é o árbitro? João Pinheiro. Provavelmente o melhor árbitro português. Árbitro esse, e eu só vou falar desde 2018, desde que sou presidente. Teve, destes 7 anos, inúmeros jogos infelizes
com decisões em jogos decisivos de títulos. Coisa que toda a gente considera que foi factual. Teve um momento infeliz, 2 momentos infelizes, 3 momentos infelizes, 4 momentos infelizes. Eu vi alguma indignação, alguma capa de jornal, alguns quais a abrir telejornais. Vi isso? Não vi. Mas não é preciso recuar a 7 anos. Basta ir a 24 horas antes, e há um jogo, Farense-Benfica, onde eu vi, quando estava 0-0, um lance que dá uma falta, uma simulação de um jogador do Benfica, o árbitro mal assinala falta, livre, gol do Benfica. O que é que aconteceu há um mês no Canto dos Açores? Um canto mal assinalado, deu gol. Eu vou repetir, um canto mal assinalado, deu gol do Sporting. O que é que isto deu? Capas de jornais, erro incompreensível, vergonha, batizam agora anticiclones e tudo e mais alguma coisa. Então, e o silêncio que há em Faro? Porquê que há estes 2 pesos e medidas? E eu vou dizer porquê. Porque as pessoas não estão habituadas ao erro natural a favor do Sporting. Não estão habituadas. Não estão. Mas vão ter que se habituar. Porque isto tem que haver proporcionalidade. Se houver erros, é normal haver erros para todo lado. O que eu não acho normal é, e aí, grande parte da comunicação social tem responsabilidade. Porque eu não vejo este tratamento de outros clubes. Não vejo. O Benfica já teve 9 penaltis. Eu não vou falar. Analise os 9 penaltis. Analise penalti de ontem, o que seria se fosse o Sporting. Mas eu até sou capaz de adivinhar ex-árbitros que dizem que foi penalti. Se fosse o Sporting, garanto-vos diziam que não era penalti. Não tenho a menor dúvida. Mas analisem todos os lances de penaltis do que viorei a ver. Houve erros, de certeza. Mas este tratamento que fazem desta histeria coletiva, pá, não brinquem. Porque reparem uma coisa, isto para mim é muito importante. Hoje caminhamos para um nível, para mim, pá, de ruído completamente absurdo. E vou dar este exemplo. O Sporting joga a Champions League. Quem é que lá estão? Os melhores árbitros internacionais, certo? A melhor competição. Se fosse pelo árbitro de campo, o Sporting se calhar tinha 3 pontos em vez de 10. 3 pontos. Jogo do Marselha, jogo do Nápoles, houve uma expulsão vergonhosa do De Bruyne, tinha sido uma entrada vermelha direto para o Fresneda que não foi marcado. O jogo de Marselha em casa, 3 erros capitais que foram revertidos. O jogo agora com o último jogo em casa, com o Bruges, um vermelho direto do nosso capitão, que não foi nada. São árbitros internacionais. E o que é que vocês escrevem e o dizem? E depois é um canto mal marcado, um lance mal, que o melhor árbitro português assinala mal, porque foi chamado ao VAR mal. É isto para a importância que causa toda a arbitragem. Mas lembram-se do que foi a arbitragem nos anos 90, nos anos 2000, 2015, 2017? Depois fala-se que isto atingiu um ponto insustentável para paraquedistas que chegaram agora. Insustentável foram 40 anos de fruta, 40 anos de reuniões de presidente Luís Vieira, Pinta Costa, acho que é o presidente da Liga, que é o presidente da Federação, 40 anos de escutas a dizer qual é que vai ser o árbitro para esse jogo, 40 anos de missas, de padres, de agentes de futebol a comprarem jogadores para perderem jogos. Isso é que era insustentável. E eu não admito, porque era eleições. Ok, eu tomava a pastrilha, eleições. Ok, já acabou as eleições. Continua esta obsessão, é no futebol feminino, é em todo lado, é o Sporting. O Presidente faz a brincadeira que chega 12 minutos atrasado ao discurso de Natal. Também não é novidade nenhuma. O campeonato acaba e o Benfica costuma chegar atrasado. Por isso é normal. E depois, em relação, e aí, ao Foco do Porto, porque não é só o Benfica, são 2 estratégias de comunicação, de histeria, de terrorismo, de ruído.
E dou um exemplo muito simples. O Futebol do Porto acabou de fazer um comunicado, a seguir também ao grande drama dos Açores, onde um comunicado a dizer que o Presidente da Federação tem que tomar medidas, isto não pode ser. Vejam lá que há uma comissão de arbitragem, onde está a Patrícia Lopes, advogada do Sporting. Mas essa comissão não vai contra a ideia que defende de haver uma independência da arbitragem, tendo em conta que o Sporting é a única equipa representada. Muito bem, e ainda bem que fez novamente essa pergunta, você está muito bem. E então eu vou-lhe dizer o seguinte, porquê que é esta comissão? Esta comissão foi que está no plano do programa, porque o Sporting não vota em caras, nem em pessoas. O Sporting vota em projetos. E apresentaram-nos um projeto ao Sporting, Benfica e Porto, da Federação Principal. E uma das coisas que o Pedro Pereira tinha, que para mim, eu até vale zero. Minha opinião, grupos de comissões para reflexão da Federação. Grupos sobre arbitragem, grupos sobre treinadores, grupos sobre jogadores, grupos sobre infraestruturas, grupos sobre competições. Grupos esses não têm qualquer poder deliberativo, é um poder para reflexão do futebol português. E a Federação, estava lá no programa eleitoral, convida, existem 84 delegados da Federação, convida as pessoas, os delegados, a inscreverem-se. E o Sporting recebeu o convite. Olha, Patrícia Lopes, arbitragem, Miguel Nogueira Leite, curso de treinadores. Inscrevia-se quem queria. Um grupo que vale zero. Então é reflexão. Não há nomeação de árbitros, não há deliberação, nem está debaixo do Conselho de Arbitragem. Nem sequer está debaixo do Conselho de Arbitragem. Mas quando falamos do Conselho de Arbitragem, que o Sporting vota em programas, toda a gente critica tanto a arbitragem. Este Conselho de Arbitragem, o Sporting é atento, eu quero que os árbitros sejam cada vez melhores, falhem cada vez menos, tenham mais cada vez condições do VAR, que o VAR não se desligue das tomadas, eu sou a favor de tudo isso. Mas, atenção, este Conselho de Arbitragem está a fazer coisas step by step, coisas que ninguém fala. As notas passaram a ser públicas, é importante, passou a haver uma carreira de árbitros de VAR e árbitros não VAR. Agora, há erros? Podemos ter melhores árbitros, todos queremos. Agora, este clima criado, e voltando ao Porto, como é fazer um comunicado sabendo o que eu vos contei, ou é profunda ignorância da estrutura do Porto, que eu não acredito, ou então é mentir só para criar ruído. Só há 2 cenários, não há 3. E tem tanta preocupação sobre escândalos, já passaram 50 dias do Braga-Porto, e vocês estão satisfeitos com o resultado da auditoria? O que é que se passou? O que é que se passou no Fábio Veríssimo? Olha, viu que o Fábio Veríssimo vai aqui que foi 4º árbitro. O que é que se passou? Eu ouvi o Presidente do Porto a dizer assim, vou fazer uma auditoria, uma obrigação eterna. 50 dias, meus amigos. E vocês? Perguntas? Não fazem perguntas? Não é mim. Não fazem perguntas. Não há conferências de imprensa. Não perguntam. Sr. Presidente, mas não que até por isso a situação está irrespirável para toda a gente? Não está irrespirável, sobretudo para os árbitros. E a verdade é que é para criada. E aqui, mais uma vez, eu tenho que dizer que há falta de coragem de parte da comunicação social. Porque o Sporting, o Sporting perde títulos e o Sporting não se queixa de arbitragem. O Sporting fica em 4º lugar, não me queixo de arbitragem. E depois, quando vocês querem criticar alguém do Porto ou do Benfica, o que é que fazem? Os 3 grandes têm sempre esta narrativa, desculpam-se. Não, o Sporting não se desculpa. O Sporting não se desculpa com arbitragens. Já perdi taças da Liga, taças de Portugal, 4º lugares, e vejam o que é que o Sporting diz. Mas chegamos ao ponto ridículo deste ano já, 2 árbitros terem sido nomeados, e já há comunicados a criticar a escolha dos árbitros, meus amigos. Isto há uma maneira, e vou dizer isto que eu sou presidente de um clube, e não vai ser fácil passar isto em Assembleia Geral dos Clubes. Já liguei ao Presidente da Liga, o regulamento tem que ser alterado. E tem que ser assim, Presidente do Sporting fala sobre arbitragem, 100 mil euros. Presidente do Porto fala sobre arbitragem, 100 mil euros. O Benfica faz um Twitter, 100 mil euros, ou 200 mil. E é a única maneira de respirarmos. Única maneira. E vamos ver como é que é daqui para a frente. Por isso, esta histeria coletiva, eu só quero deixar um aviso. Isto, para ali para dentro, para o balneário do Sporting, é gasolina. Gasolina super para o tricampeonato. Muito obrigado. Concebidos em bordéis,
Cardide, rapaziada 1906. Queremos vê-los todos nos